contar como fui mantida refém por um cara louco e simplesmente não conseguia fugir. E quando consegui escapar, ficou ainda pior. Mas tá tudo bem agora. Meu melhor amigo, o Brandon, estava tentando me convencer a ir à festa de aniversário dele havia muito tempo, mas eu não queria ir. Haveria as provas finais pela frente e eu tinha que me preparar para elas. Mas ele continuou falando sobre como seria legal e que metade da escola estaria lá. Disse que nosso colega de aula rico teria toda a casa disponível só para ele e que era basicamente proibido eu deixar passar essa oportunidade. Logo cedi e concordei em ir. Fiz mais para o Brandon sair do meu pé, mas logo me arrependi. O fato é que havia um cara chamado Derek na festa. Eu estava tão irritada com ele que me perseguiu o ano inteiro. Ele realmente gostava de mim e continuava insistindo e tentando me convidar para sair, mas o rejeitei 1000 vezes. Me recusei a concordar em tomar um café com ele, ou ir ao cinema, ou a qualquer outro lugar. E uma vez, o Derek até colocou velas na frente da minha casa, escrevendo "Eu gosto de você". Tenho que admitir, foi fofo, mas eu ainda não queria nada, porque ele era esquisito. Se vestia de maneira estranha, gostava de falar sobre coisas nada a ver, e uma vez até me seguiu até minha casa, como um monstro. E agora ele estava na mesma festa que eu e literalmente não me deixava em paz. Em um certo ponto, estávamos sentados no sofá, conversando sobre coisas da escola, e então o Brandon disse que tinha uma surpresa e pediu que meus amigos fossem com ele. Então fiquei sozinha com o maluco do Derek. Claro que ele começou a falar novamente sobre como gostava de mim e que queria namorar comigo, mas daquela vez eu não seria gentil. Eu estava na festa e queria relaxar e me divertir, e não estragar meu humor conversando com ele. Então gritei, disse que não namoraria com ele de maneira nenhuma neste mundo e pedi que me deixasse em paz. Eu esperava que talvez assim o Derek finalmente se desse conta e que talvez tinha que ser assim, recorrendo à maneira mais difícil para que entendesse. Aparentemente, minhas palavras realmente o machucaram e ele saiu imediatamente. Eu não estava com vontade de pensar nos sentimentos dele naquele momento, então fui para o lado de fora, onde todos estavam festejando e havia música alta. Eu estava dançando e apenas me divertindo, mas de repente a música parou porque todos ouviram um grito que vinha de algum lugar do alto. Então olhei para cima e vi o Derek, que estava de pé na beira do telhado, tentando atrair a atenção de todos. A festa parou e todo mundo estava olhando para ele, que finalmente falou, e me deu um ultimato. Ou eu concordava em sair com ele, ou ele pularia do telhado. Naquele momento, todos na festa se viraram para mim e aguardaram minha decisão. E eu concordei. Claro, concordei. Eu sabia que o Derek era louco, que poderia realmente pular do telhado, então eu simplesmente não tinha escolha. Eu não podia deixar uma pessoa se machucar assim, podia? Quando eu disse que sim, ele ficou todo animado e começou a descer do telhado, mas deveria ter sido mais cuidadoso. Assim que deu alguns passos, escorregou e rolou com um grito alto. Em um segundo, a multidão correu em direção a ele. Aparentemente, a festa acabou. Alguém chamou uma ambulância rapidamente, mas não foi necessário. O Derek estava bem, só tinha alguns machucados. Fiquei com ele e tentei ajudar. Hoje, não sei por que fiz isso, mas naquela hora eu me sentia culpada por ter gritado com ele, que no fim subiu no telhado por minha causa. O Derek estava bem feliz porque finalmente eu estava lá, ao seu lado. Me disse que realmente estava pronto para pular se eu não concordasse em sair com ele. Então, seus pais vieram buscá-lo e fui apresentada como sua namorada. Confirmei, porque não tinha saída. Eu não queria aquele psicopata tentando pular de novo. Então foi assim que começamos a namorar, embora seja difícil chamar aquilo de namoro. Sabe, pensei em deixá-lo assim que ele melhorasse, e de fato, nosso relacionamento durou um mês. Todo dia eu desejava nunca ter dito sim. Ele acabou se mostrando uma pessoa nojenta. Se algo estivesse errado, começava a gritar comigo e ameaçava fazer algo consigo mesmo novamente. Também ficava com ciúmes se eu não respondesse as mensagens dele imediatamente. Pensava que eu estava com outra pessoa. E o pior de tudo era que eu não podia discutir com ele.
porque o Derek sempre me dava um ultimato estúpido na primeira oportunidade. Era terrível. Virei refém dele. E logo descobri o motivo desse comportamento. Eram os pais dele, tão loucos quanto o filho. Sempre cediam aos seus caprichos e nunca o repreendiam por nada. Um dia tivemos uma grande briga porque ele não queria que eu saísse com meus amigos. Então fiquei com raiva, gritei e saí. Uma hora depois, os pais loucos dele vieram à minha casa e me disseram que eu precisava me desculpar com o Derek, que ele estava histérico. Aquela foi a última gota da minha paciência. Eu precisava sair daquela bola de neve de aberrações e descobrir uma maneira de garantir que ninguém morreria por minha causa. Eu disse aos pais dele que estava grávida. Sim, pensei que, por serem tão protetores, não queriam que seu amado filho fosse pai aos 17 anos. E funcionou. Eles queriam fazer um acordo comigo, mas eu disse que só queria sair daquilo e nunca mais vê-lo. Os dois tiveram que dar algum motivo e explicar que ele não deveria mais namorar comigo. Assim, toda a responsabilidade recairia sobre os pais. Então, eu estava livre e finalmente poderia aproveitar minhas férias de verão. Mas a liberdade durou apenas um mês. Uma noite, eu estava indo para a cama e de repente ouvi alguém gritar. Então a vidraça do meu quarto quebrou e então deu para ouvir claramente alguém gritando insultos. Era o Derek. Ele estava lá fora, jogando pedras em nossa casa. Você deveria ter ouvido como ele estava me xingando. Parece que seus pais lhe disseram que eu estava grávida e ele veio discutir. Quer dizer, como nós não fizemos nada, ele pensou que eu o havia traído. O Derek não estava apenas com raiva, teve um colapso nervoso na frente da minha casa. Meus pais ligaram para a polícia e rapidamente o Derek foi levado para a delegacia. Seus pais nos pediram para fazermos as pazes numa boa. Só concordei para que tudo terminasse rapidamente. O Derek agora teria que ir a um psicólogo por um longo tempo, mas estava definitivamente tudo acabado entre nós. O verão finalmente acabou e estava na hora de voltar para a escola. E no primeiro dia notei que muitas pessoas estavam olhando para mim de maneira estranha, até com medo. Vi algumas garotas sussurrando nas minhas costas. Algo estava acontecendo e eu não entendi o motivo. Então o Brandon me explicou tudo. Acontece que o Derek havia dito a todos que eu estava grávida e que havia abortado. E muitas pessoas acreditaram. Como namoramos metade do verão, isso poderia ter acontecido. Mas eu não iria tolerar aquela mentira e fui brigar com aquele psicopata. Eu queria que o Derek dissesse a verdade, mas ele me ameaçou novamente. Disse que pioraria as coisas se eu não lhe pedisse desculpas na frente de todos. Seu idiota! Não havia como isso acontecer. Eu tinha que ganhar essa dele. Gravei uma mensagem de vídeo dizendo a todos o que realmente aconteceu. Contei sobre como começamos a namorar e publiquei as telas das conversas e mensagens de voz de nossos bate-papos e também contei sobre a gravidez falsa para me livrar dele. Claro que tive vergonha de revelar tudo. Era uma pena que o Derek tenha subido na beira do telhado da casa naquela noite. Eu sei que não é legal, mas eu realmente queria que ele pulasse de um edifício. Pronto. Agora eu só tinha que esperar pelas reações das pessoas. Recebi várias mensagens no fim de semana, umas me apoiando, outras se desculpando por pensarem mal de mim. Em geral, tudo ficou bem e minha reputação foi restaurada. Mas quando as coisas melhoravam, o Derek sempre aparecia e estragava tudo. Então, daquela vez, eu estava sentada em uma cafeteria com meus amigos. Estávamos conversando e rindo, mas de repente ouvimos um grito. E quando olhamos em volta para ver quem era, vimos que era o Derek. Desta vez, ele estava completamente fora de si. Estava caminhando em minha direção e gritando palavrões. Percebi que algo ruim iria acontecer. Então me levantei da mesa e comecei a fugir. Mas ele continuou gritando e me perseguindo. As pessoas tentaram detê-lo, mas o Derek empurrou todos e me alcançou. Logo corri para um canto e não tinha para onde ir. Fechei os olhos com medo. Juro que pensei que ele iria me matar. Mas de repente, alguém o parou. E quando abri os olhos, vi que era o Brandon, que estava segurando o Derek e conseguiu imobilizá-lo. Logo, a segurança e a polícia entraram e levaram aquele psicopata. Eu estava realmente assustada e o Brandon estava tentando me acalmar. Ele se desculpou muito comigo,
Disse que me convidou insistentemente para a festa porque o Derek o estava incomodando e nos deixou a sós para que aquela aberração pudesse falar comigo. E agora o Brandon se sentia culpado porque sabia o quão louco o Derek era e ainda assim tentou nos juntar. Mas eu não estou brava com o Brandon, afinal ele me salvou. O Derek será expulso da escola por tentar atacar uma colega. O tribunal lhe deu uma ordem de restrição que o proíbe de falar comigo ou mesmo se aproximar de mim ou da minha casa. É o que acontece quando alguém fica impune e acha que pode fazer o que quiser. E também é culpa dos pais do Derek, que lhe deram muita liberdade e incentivaram seu senso de direito, e ele foi longe demais. Era isso. Obrigada por assistir. Você concordaria em namorar um cara se ele ameaçasse fazer algo a ele mesmo? Escreva sua resposta nos comentários e não deixe de